Olá, seja muito bem-vindo a mais um Café com Exame, essa live que nós temos aí tradicionalmente dentro do Interpreta Vet. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, uma excelente sexta-feira para vocês. Bom dia, Maria, Adam, Thaís, Isadora, todo mundo acordando cedinho para ouvir um pouquinho sobre a nossa conversa de hoje. Então, eu estou aqui, para quem não me conhece, eu sou o professor João Baqui, do Interpreta Vet, e eu vou trazer hoje umas informações que talvez sejam extremamente pertinentes para você perder a insegurança na interpretação da elevação da creatinina. Bom dia, Thaís, Thalice Moura. Bom dia para vocês. O nosso foco aqui dentro dessa live é que você saia daqui hoje sabendo tudo, absolutamente tudo que pode envolver elevações de creatinina sem causas renais. Então, é um obstáculo muito grande, é até normal que você se sinta um pouco frustrado quando você está diante de um atendimento de cão ou gato e, de repente, você solicita exames laboratoriais de triagem e, de repente, você vê ali uma creatinina elevada. O que eu penso, né? Qual é a próxima conduta diante desse achado laboratorial bioquímico? Então, essa é a nossa conversa de hoje. Eu quero que você saia daqui sabendo sobre as causas extra-renais de elevação de creatinina nos pacientes que você atende e solicita exames todo santo dia. Bom dia, Rodrigo, Ju, Karina, Landim, excelente profissional. Vamos lá. Então, é o seguinte, meu povo. Hoje o tema é creatinina elevada, o que esperar além das causas renais. Eu sei que você está na rotina e que você utiliza a creatinina para avaliar indiretamente a função renal dos seus pacientes, né? Então é muito comum, né? O pessoal até tem uma certa intimidade, né? Não chama de creatinina, não. Creatinina é para quem não conhece, para quem não é íntimo, né? O pessoal gosta de chamar de create. Ureia e create são os dois, né, linha de frente na avaliação da função renal e, obviamente, nós temos primeiro que saber para que eles são utilizados na rotina clínica, beleza? Então, primeiro, né, nós temos dois tipos de situações, né, de situação que vão definitivamente comprometer um rim. Primeiro é o que a Sociedade, né, Internacional de Interesse Renal e outras sociedades, inclusive humanas, chamam de injúria renal aguda ou lesão renal aguda, que é quando você tem, né, por algum motivo, e aí você tem diversos motivos que podem, de fato, diminuir a taxa de filtração glomerular abruptamente, né? Então, a injúria renal aguda é caracterizada por uma queda abrupta da taxa de filtração glomerular, certo? Então, o que vai acontecer aí? Primeiro, você vai ter algum fator estressante, né? E aí você começa a ter lesão renal ativa, né? Nesse momento, pessoal, a creatinina não vai servir para nada, certo? Então, a creatinina, ela não vai ela tem como principal limitação a falta de precocidade. Não é mistério para ninguém, como diz lá o carinha, não é segredo. Então, o que a gente tem que ter diante dessa constatação? Bom, primeiro, a gente tem outros parâmetros laboratoriais para avaliar lesão renal, injúria renal aguda, beleza? Eu até falei essa semana sobre a clusterina, a cistatina B, né, que vão na urina detectar a presença de lesão. E não podemos deixar de falar sobre ela, a grande urinálise, que é o camisa 10 dos exames laboratoriais. Nós temos características na urinálise que refletem a possibilidade de lesão renal e até a cronicidade dessa lesão renal. Mas não é o papo aqui hoje, tá? O fato é que a creatinina, ela é um detector precoce, né? É um detector não precoce de função renal. Então, lesão renal aguda ou injúria renal aguda é exatamente isso, uma queda abrupta da taxa de filtração glomerular. E o que é doença renal crônica, a famosa DRC? É quando você tem anormalidades funcionais, estruturais nesse rim, né, pelo período de pelo menos 3 meses.
certo? Essa é a caracterização de doença renal crônica. Você tem alterações estruturais e funcionais de um rim, né, por pelo menos 3 meses. Alguns já discutem que a partir do momento que esse animal sofreu uma injúria renal aguda, embora ele possa resolver essa injúria, ele vai ser considerado como doente renal crônico, certo? Porque ele teve uma injúria renal aguda e ele precisa ser monitorado daqui para frente, certo? Então, vamos falar sobre a creatinina em relação a isso. Bom, para que é utilizada na função renal? A creatinina, como vocês sabem, é produto, né, de uma metabolização de creatina, fosfato de creatina, né? E essa creatina, a creatinina, ela é avaliada no sangue justamente porque a sua eliminação, né, na sua fração relevante renal, né? Ou seja, você vai eliminar a creatina praticamente 100% pelo rim. E uma outra característica importante é que você não tem reabsorção nem secreção tubular. Então, aquela creatinina que é eliminada realmente é aquela porção total de creatinina praticamente. Então, bom, se eu tenho um parâmetro, esse composto nitrogenado, que é eliminado 100% pela urina, não sofre reabsorção, não sofre secreção, então, bom, parece ser um parâmetro maneiro para avaliar a função renal indiretamente através da taxa de filtração glomerular. O que acontece? Né? Desse produto de metabolização da creatina, a creatinina fica circulante e ela é depurada pelos rins e eliminada. Se o rim está com algum problema, né, você tem uma diminuição da taxa de filtração glomerular e essa substância tende a se acumular no sangue. Por isso que você vê nos seus pacientes doentes, né, com doença renal, você pode ver eventualmente a creatinina elevada. Coisas que a gente precisa considerar primeiro, antes da gente conversar, né? Qual que é a detecção, qual que é a limitação, as limitações da creatinina? Né, a falta de detecção precoce. A gente sabe que pelo menos aí 75% dos rins precisam estar comprometidos para que você comece a ter elevação da creatinina sérica, certo? Isso é a primeira coisa que precisa saber. E a outra grande limitação da creatinina, que a gente vai falar hoje, é que você tem elevação desse composto em causas não renais. Então, basicamente é isso. Ela é falha na detecção precoce e ela tem causas não renais, certo? Ah, mas e se eu usar só o SDMA? Bom, o SDMA, conforme vai se estudando, né, sem ansiedade, como o mercado fez, né, acabou tirando ela do trono e jogando ela lá na plebe, a gente tem que entender que a creatinina, ela não é ruim, não. A creatinina só foi colocada numa posição errada dentro do diagnóstico laboratorial. Parecia que ela era a cereja do bolo, né? Na verdade, ela é só mais um parâmetro a ser contextualizado. Por quê? O SDMA, quanto mais se pega trabalho para estudar, mais revela-se a influência não renal de aumento de SDMA, inclusive pacientes com linfoma, por exemplo, né, são os pacientes neoplásicos que mais apresentam aumento de SDMA sem comprometimento renal. Isso eu já falei em outro momento, né? O que eu quero focar aqui são as causas de elevação de creatinina. Bom, a creatinina é um subproduto do metabolismo muscular endógeno. Em outras palavras, né, para o músculo funcionar, ele precisa pegar a creatina e converter em creatinina para a produção de energia completa. Essa creatinina é um produto dessa atividade bioquímica. E essa creatinina, então, é liberada no sangue. Ela vai cair no sangue e vai ser depurada pelo rim. Como eu havia falado anteriormente, 100% da creatinina vai ser eliminada pelos rins, pela urina, certo? E tem uma diferença que nos dá vantagem da creatinina em relação à ureia. A ureia, apesar de ser depurada pelos rins também, ela sofre nos túbulos um processo de reabsorção. Quanto menor a velocidade de fluxo tubular, maior a reabsorção de ureia junto com água. E aí você pode confundir o teu diagnóstico, porque está aumentando a ureia e está aumentando mais do que a creatinina. Então a creatinina, por não sofrer esses processos pós-filtração, você acaba tendo ela como um parâmetro mais confiável para avaliação renal do seu paciente. Beleza. Bom, e
quando a gente tem ureia e creatininas elevadas no organismo, a gente costuma chamar isso de azotemia, tá? Eu vou falar aqui sobre a creatinina apenas, mas para algumas coisas se encaixa as explicações em relação à azotemia, beleza? Então, o que a gente vai conversar aqui hoje? Que existem causas pré-renais, as causas renais e as causas pós-renais. Então, ou seja, o que a gente vai focar hoje nas causas extra-renais, ou seja, pré e pós-renais, ou seja, aqueles eventos que você atende com o seu paciente e que revelam uma creatinina elevada e, no entanto, não tem uma causa renal. Ou seja, a gente precisa excluir as possibilidades extra-renais antes de considerar a creatinina como um avaliador de função renal. Beleza? Por que eu chamei essa live para isso? Porque eu já vi muitos casos chegando de animais que fizeram um exame. Esse exame evidenciou creatinina elevada e esse animal saiu da clínica diagnosticado como doente renal crônico, certo? Então já tinha passado ração renal e etc, né? E aí você acaba tendo uma confusão diagnóstica e já acaba esquecendo o problema de base, porque se o tutor, e aí você tem que concordar comigo, se o tutor levou para a clínica por algum motivo, né, que não uma doença renal, além de você diagnosticar falsamente uma doença renal, você está, né, tirando o foco da doença de base. Então é muito importante a gente conversar sobre isso. Bom, elevações de creatinina são presentes na nossa rotina, mas também a gente tem que pensar naqueles casos em que não renais, né, que podem, na verdade não renais, né, causas de diminuição de creatinina. O que eu estou querendo dizer? Bom, pessoal, e a gente vai contextualizar isso para você aplicar, tá certo? A gente pode ter uma creatinina diminuída, tá, em animais idosos, certo? E a gente vai comentar o porquê disso. Animais idosos ou muito jovens, certo? Então, o nosso parâmetro avaliativo, não que eu vou ter exatamente uma creatinina abaixo dos valores de referência, tá? Mas o que eu estou querendo dizer? Por exemplo, né, idosos são a grande parte da população de cães e gatos que começa a desenvolver, né, ao longo dessa jornada, doença renal crônica, eventualmente. Né, 1 a cada 5 cães, 1 a cada 3 gatos. E aí a gente tem que lembrar que, se por um lado a doença renal ela vai elevando a creatinina, a idade do animal vai reduzindo a massa muscular desse animal e também diminuindo a creatinina. Então, a gente até vai conversar que, às vezes, o animal idoso pode ser um problema, né? Pode ser um grande desafio você diagnosticar a doença renal nesse animal. Porque, por um motivo, a doença renal está elevando a creatinina, mas, por outro lado, a idade desse animal e a diminuição da massa muscular pode acabar mascarando essa elevação. É uma das coisas que a gente vai conversar, beleza? Outra coisa que a gente tem que lembrar é que a creatinina pode estar fisiologicamente elevada em alguns tipos de raça, principalmente aqueles animais, principalmente cães, que são musculosos. Qual que é a relação entre o músculo e a creatinina aumentada? Eu acabei de falar, né? Quem vai pegar a creatina ou fosfato de creatina e converter em creatinina para obtenção de energia? As células musculares. Então, quanto maior... É fácil de entender. Quanto maior o número de células musculares, maior a atividade energética, maior a produção de creatinina, maior a creatinina sérica, certo? Então, galgos, né, whippets, eles têm, por natureza, uma atividade, né, uma concentração sérica de creatinina superior a outros tipos de raças de cães, tá? E quando a gente fala sobre raças de cães, a gente tem vários trabalhos evidenciando algumas raças que podem, né, fisiologicamente ter a concentração de creatinina sérica elevada em relação ao que a gente está acostumado quando a gente pega um valor de referência genérico, vamos dizer assim. Muitas raças italianas, né, e aí você tem que também avaliar o score corporal desse animal, porque você pode ter por exemplo, um Bull Terrier ocioso, né? Mas por natureza tem uma musculatura já um pouco mais definida que os outros. Mas se você
Tem um animal de treino, por exemplo, ele tende a ser mais musculoso, ter mais músculo, produzir mais creatinina, né? E é por isso que na academia, quem faz academia aí, né, utiliza a creatina, porque a creatina é fonte de energia para a metabolização de músculo. E aí, teoricamente, é para você ter uma creatinina maior, tá certo? Se você fizer hipertrofia, beleza? Então, outra condição, né, a variação entre raças de cães e gatos, né? Como eu falei, algumas raças de cães tendem a ter uma concentração, valores de referência elevados em relação a raças genéricas, né? Então é muito importante a gente entender qual é o paciente que a gente está lidando, beleza? Whippets, cães italianos aí que a gente conversou, e gatos também sofrem essa interferência. Por exemplo, aquele sagrado da Birmania, o birmanês, né? Esse gato já tem, por natureza, o aumento de creatinina, né? Não só a creatinina, ele tem outros parâmetros que deveriam ser contextualizados melhor com essa raça, né? Porque quando você solicita um exame, você tem um valor de referência genérico, né? Variando no máximo aí entre as idades, né? Mas o fato é que você precisa conhecer o teu paciente, qual é a raça dele e se a raça dele possui alguma especificidade, e quando a gente está falando aqui sobre a creatinina, beleza? Outra consideração em relação à creatinina elevada em cães com gatos sem causa renal. Bom, o que você precisa saber? Cães até 1 ano, eles possuem, isso é tudo literatura científica, tá? Porque às vezes a gente fica um pouco perdido com os resultados que a gente obtém. Cães até 1 ano já possuem naturalmente creatinina abaixo do que se espera daquele valor de referência genérico. E eles vão atingindo essa concentração que a gente está acostumado a ver ali perto de 1 ano de idade. Então, cães filhotes, se eles por algum motivo desenvolvem alguma lesão renal, a creatinina deve ser contextualizada sob o olhar desse paciente. Por quê? Ele já tem creatinina menor. Se você tem um mecanismo renal que aumente essa creatinina, você tem que saber que no filhote a creatinina é naturalmente diminuída, e isso pode realmente provocar exatamente essa confusão de interpretação. Porque se por um lado eu estou tendo uma lesão, ou estou tendo uma diminuição da função renal, né, e em contrapartida o filhote já tem menos creatinina que um animal de 1 ano, você precisa entender que às vezes valores limítrofes são importantes naquele paciente. Perguntar aqui, além dos galgos, os pitbulls, esses pit monsters também podem ter? Olha, a premissa é, quanto maior a massa muscular em relação ao corpo daquele animal, maior a produção, né, desse metabólito que é a creatinina, que é esse composto nitrogenado. Então a regra é essa, quanto mais musculoso, mais creatinina, beleza? Então vamos continuar aqui. Gatos filhotes, como eu falei, cães filhotes têm creatinina diminuída em relação ao que a gente está esperando no valor de referência genérico, certo? E gatos, por outro lado, apresentam filhotes até mais ou menos 8 semanas de idade. Gatos com até 8 semanas de idade apresentam fisiologicamente creatinina elevada, superior àquilo que a gente está acostumado a ver em intervalo de referência genérico. Aquele 1,8 lá no máximo para gato, a gente tem que ter cuidado, porque gatos até 8 semanas de idade possuem elevação de creatinina. E quando eu falo elevação de creatinina, eu estou querendo só dizer, estou comparando com os valores de referência que a gente costuma utilizar, certo? Então, se porventura você precisar fazer uma avaliação de creatina nesse paciente de até 8 semanas, você tem que lembrar dessa anotação de rodapé, né? Porque se você está procurando alguma evidência de doença renal e essa evidência é a creatinina, cuidado, porque o gato com até 8 semanas pode ter uma creatinina elevada e vai te assustar, beleza? Suzana perguntou, gatos não castrados possuem uma alteração de creatinina? Suzana, depois eu vou te mostrar um trabalho que fala sobre particularidades de felinos, né, que realmente sofrem, né, influências individuais em relação a alguns parâmetros bioquímicos. E parece haver, sim, uma diferença entre gato castrado e gato não castrado, e eu vou pegar esse trabalho e vou te mandar depois, tá bom?
Então vamos continuar. Outras coisas importantes na avaliação do teu paciente, tá certo? Tem um trabalho que avaliou a creatinina de gatos, ao longo da vida dele. Por quê? Né? A gente sabe que a creatinina é muito utilizada para monitoramento, né? Apesar de não ser tão precoce, monitoramento de pacientes que vão desenvolver uma nefropatia durante a vida. Né? Gatos, principalmente, têm uma predisposição maior, e a gente sabe que gatos idosos têm cada vez mais predisposição a desenvolver doença renal crônica. Perfeito? E quem que eu utilizo? Costumo utilizar a creatinina, né? Embora a Sociedade Internacional de Interesse Renal diga, olha só, não avalie um paciente somente com um parâmetro específico, você tem que avaliar ele no contexto. O que você precisa nesse animal para acompanhá-lo? Né? A urinálise, para você avaliar a proteinúria, para você avaliar a densidade urinária, né? Você precisa ver algumas coisas que estão presentes ou não nessa urina. Você pode dosar o SDMA, que está no protocolo da IRIS, você pode dosar a creatinina, fazer um hemograma. O importante é contextualizar. Não existe um teste perfeito, já aviso logo, porque, né, muitas vezes a cabeça, apesar dessa inflamação que foi criada aí nos últimos anos em relação ao SDMA, parece que realmente o clínico está com essa impressão de que, será que eu devo trocar a creatinina pelo SDMA? Não é essa linha de raciocínio. O SDMA é só mais um somatório, né, para aumentar a probabilidade daquele teste, já que nenhum teste é perfeito, estar corroborando a sua suspeita clínica. Então, quando a gente coloca o SDMA no mesmo nível da creatinina, o SDMA é excelente. Qual que é o problema? Pegar o SDMA e colocá-lo acima de qualquer outro, né, tipo de exame laboratorial. Foi aí, né, que o SDMA começou a cair em desuso, né, porque por um apelo muito comercial, a gente acabou colocando o SDMA como se fosse, né, um parâmetro que substituísse todos os outros preconizados aí desde então. Então, na verdade, não. Até como o protocolo da IRIS fala, o SDMA é só mais um parâmetro. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Nesse trabalho que eu estava falando, que pegaram gatos durante toda a sua vida para avaliar níveis de creatinina, já que a creatinina é muito utilizada para avaliar a perda de função renal, e perceberam uma coisa interessante, aquilo que a gente conversou um pouquinho no começo. É o seguinte, né? Concorda comigo que os gatos são muito mais suscetíveis à doença renal crônica do que o cão. Beleza, 1 a cada 3 gatos, toda aquela história que vocês já conhecem. O fato é que, como a creatinina é bastante utilizada para monitorar esses pacientes, resolveram fazer um trabalho da seguinte forma. Bom, se estão utilizando a creatinina para acompanhamento desses animais ao longo da vida, para ver se em algum momento eles vão desenvolver alguma doença renal, vamos ver como é que se comporta a creatinina durante o estágio de vida desses animais, né? Então, o que percebeu-se, né? Óbvio, quanto mais velho o gato, maior a tendência a desenvolver doença renal crônica. Ou seja, eu espero uma creatinina elevada dizendo que a doença renal crônica está presente, mas em idosos, porque vai aumentando a probabilidade dele desenvolver uma doença. O fato é que pegaram uma contradição nesse acompanhamento. Qual é exatamente essa contradição? Que gatos, mais ou menos gatos com 12 anos, basicamente, eles possuem estatisticamente, significativamente, né, uma massa muscular superior, né, avaliando uma população enorme de gatos, tá bom? Possuem uma quantidade de massa muscular superior aos gatos que, por exemplo, têm uma idade de 15 anos. E aí, o que chama atenção para isso? Né? Percebam, o animal vai envelhecendo, né? 12 anos, 13, 14, 15, vai aumentando a probabilidade dele de desenvolver uma doença renal crônica. Por outro lado, como a probabilidade está aumentando dele desenvolver uma doença conforme a sua idade, a massa muscular vai diminuindo. Se eu tenho uma diminuição progressiva da massa muscular do cão
do gato, quer dizer, durante a sua vida, o que acontece? Eu também estou diminuindo a sua atividade muscular e eu estou diminuindo, consequentemente, a concentração de creatinina nesse paciente. Então, percebam que quanto mais idoso o gato for, maior é o desafio para detectar doença renal crônica somente utilizando a creatinina. Por quê? Né? Gato vai perdendo massa muscular, creatinina vai diminuindo fisiologicamente. Por outro lado, se aparece uma doença renal crônica, ao invés dessa creatinina elevar aqui, ela vai começar a fazer um equilíbrio, né? A creatinina elevando por doença renal, massa muscular diminuindo. Ou seja, eu posso não encontrar, inclusive, creatinina elevada nesses pacientes. Por isso que chama a atenção. Não utilize somente creatinina para avaliar a progressão de uma doença renal crônica. Como eu falei, já não é muito bom como detector precoce, porque você precisa de 75% da massa funcional renal perdida, né? SDMA 40% e tal, mas como eu falei, SDMA não é isso tudo, tá cheio de causa não renal que está elevando a SDMA, então, inclusive casos já de animal diagnosticado com doença renal em que a SDMA se apresentou dentro do intervalo de referência. Então vamos lá, voltando para a creatinina, né? Gatos com 12 anos tem uma... isto aqui, por que 12 anos, 15 anos? Porque isso aqui foi a média estatística que encontraram. Ou seja, eles pegaram um número expressivo de gatos e falaram, estatisticamente, gatos com 12 anos têm mais massa muscular do que 15 anos. Ou seja, gatos com 12 anos pode ter uma concentração adequada de creatinina, mas conforme vai perdendo a massa muscular, né, você vai diminuindo a creatinina e se surge uma doença renal, você pode mascará-la porque a creatinina, por mais que esteja aumentando na doença renal, está diminuindo pela diminuição da massa muscular. Eu acho que eu não posso ser mais claro do que isso. Dizer o quê? Quanto mais idoso é o paciente felino, maior é o desafio para a identificação de doença renal crônica nesses pacientes, em gatos. Tá certo? Justamente porque a gente vai perdendo massa muscular. Tá? Pode ser que isso seja verdadeiro em cão? Pode, mas o que eu trago aqui é sempre baseado em literatura científica. A gente pode inferir, porque o cão vai perdendo massa muscular, mas não podemos confirmar. Essa live não serve. Quando eu falo sobre essa questão do avanço da idade com os níveis de creatinina, eu estou inferindo para cão, mas não é nada que tenha uma literatura falando exatamente sobre isso, beleza? Outras causas não renais de elevação de creatinina: distúrbio de tireoide, tá bom? Por quê? Aumenta o metabolismo, aumenta a produção de creatinina, tá? Então, gatos com hipertireoidismo podem apresentar creatinina elevada sem uma causa renal, simplesmente porque está havendo aumento do metabolismo e o aumento do metabolismo está pegando mais creatina, tendo como subproduto a creatinina e elevando normalmente no sangue. Então, cara, parece coisa boba, mas na verdade a gente tem uma série de distúrbios, né? Inclusive idade, fatores, né? Idade, raça, condição, comorbidade, que podem te confundir na hora de utilizar a creatinina para detecção renal. Então, se vocês perceberem, o título dessa live aqui é sobre a creatinina, causas não renais, mas na verdade estou falando do rim. Por quê? Antes de eu falar que a creatinina está relacionada ao rim, eu preciso excluir tudo isso. Certo? Eu não estou falando, use a creatinina para detecção de hipertireoidismo em gato. Não, pelo contrário. Qual é a cautela aqui? Em animais, gatos com hipertireoidismo, você tem que ter parcimônia ao avaliar a creatinina desse paciente, porque às vezes você pensa em doença renal e na verdade é só o aumento do metabolismo por conta desse distúrbio endócrino que vai elevar a creatinina. E aí a sua cabeça funde, né? Porque às vezes você nem sabia que esse paciente tinha hipertireoidismo. E aí você foca na doença renal, e aí a doença de base vai progredindo sem controle, né? E você acaba mandando o animal com ração renal para cá, né? Isso o pessoal faz na maioria das vezes, né? E você, na verdade, não tem doença renal e você omitiu um distúrbio que realmente estava ali presente. Então, alerta para isso também, tá certo? Outra causa não renal, que vocês estão acostumadíssimos a ver, é a desidratação, ou melhor, a hipovolemia, diminuição da taxa de filtração glomerular,
tá certo? Então a desidratação com certeza deve ser excluída dos pacientes antes de qualquer outra coisa que a gente disse aqui. Por quê? O que acontece? Na desidratação você tem uma hipovolemia eventualmente, e essa hipovolemia vai ativar o sistema renina-angiotensina, né? E aí vai haver, né, por essa detecção ali nas arteríolas aferentes e eferentes, vão acabar diminuindo a taxa de filtração glomerular. Se eu estou diminuindo a taxa de filtração glomerular, eu estou não excretando, né, não depurando a creatinina. Então, se essa creatinina não está saindo na urina, ela está acumulando no sangue, certo? É o que a gente chama de azotemia pré-renal por causa da desidratação, né? Um ponto aqui de rodapé, quem quiser anotar, em desidratação, é comum a gente perceber um aumento, né, uma azotemia, em que a ureia está proporcionalmente, ou melhor, desproporcionalmente elevada em relação à creatinina. E por que isso acontece, né? Os dois podem elevar numa desidratação? Podem. Mas o que acontece com a ureia diferente do que acontece com a creatinina? Quando as duas são depuradas no rim, são filtradas, né? As duas passam pelo glomérulo e a creatinina é eliminada na urina sem qualquer tipo de processo de reabsorção tubular. Já a ureia não. Com a ureia é um pouco diferente. Quando você diminui a taxa de filtração glomerular, você pode reduzir, consequentemente, a velocidade de fluxo tubular. Quando você reduz a velocidade daquele ultrafiltrado de passar nos túbulos, você aumenta a reabsorção de ureia. E essa ureia vai para onde? Para o sangue. Então, você pode ter uma elevação desproporcional de ureia em relação à creatinina em pacientes desidratados, certo? Porque isso pode acontecer. Beleza? Justamente porque a ureia sofre um processo secundário de reabsorção tubular que a creatinina não recebe, que não acontece com esse outro composto nitrogenado. Então, a desidratação, com certeza, vai ser impactante, né, na azotemia, e percebam que às vezes a creatinina nem vai estar fora do intervalo de referência. Você vai ver só uma ureia aumentada de vez em quando. Tá? Então, muito cuidado com isso. Outra coisa, né, que vai provocar aí uma azotemia é processo obstrutivo do trato urinário. Por quê? Você vai ter ali no processo obstrutivo a liberação de prostaglandinas, de angiotensina, que vão provocar ali vasoconstrição ali das arteríolas renais e vão provocar também diminuição da taxa de filtração glomerular, acumulando esses compostos no sangue. Tá certo? É um mecanismo de defesa. Bom, se eu estou produzindo urina e tenho lá embaixo uma obstrução, né, eu tenho que diminuir a produção de urina, senão eu vou estourar aquele órgão. Tá certo? Como acontece, por exemplo, vamos lá. Daqui a pouco eu converso sobre isso, Bárbara. Tá? Então, em relação à obstrução, você tem ali, até quando você tem uma parede repleta, ou até no rim, o aumento dessa pressão ou vesical ou intracapsular também vai provocar esse mecanismo, né, de angiotensina, renina-angiotensina, que vai diminuir a taxa de filtração glomerular, tá certo? Se não está descendo, peraí, né, é igual uma privada entupida. Desculpe a informalidade, né? Se você está vendo que a privada está entupida, e se você der mais uma descarga, a coisa vai piorar, vamos dizer assim, né? Você vai parar de dar descarga, ou seja, você vai parar de produzir água naquele meio. Por quê? Senão a consequência vai ser muito pior. Tá certo? É basicamente isso, né? Desculpem a analogia da privada entupida, mas se você não está tendo a depuração, não está eliminando aquela água por um processo obstrutivo, né? Por um processo obstrutivo, você não quer dar mais descarga, certo? Né? Porque a consequência pode ser muito pior, né? Vamos falar aqui, né, dentre os que estão na live. Então, é exatamente isso, é um mecanismo de feedback. Olha só, se está obstruído, eu não quero produzir mais urina, eu vou diminuir a taxa de filtração glomerular, vou acumular creatinina no sangue. Beleza? Outra coisa, o extravasamento. Se você tem, por exemplo, um processo de uroperitônio, por alguma lesão ou ruptura de órgão, né, essa urina vai cair em cavidade peritoneal
E por processos passivos, essa ureia, essa creatinina serão reabsorvidas. A ureia com maior velocidade, mas a creatinina também será reabsorvida e vai cair no sangue novamente. Tá certo? O que os trabalhos mais recentes estão falando é que a tendência de uma detecção de uroperitônio, por exemplo, você tem um líquido livre em cavidade peritoneal, você, né, teoricamente, tem que identificar aquilo, né, saber qual é o motivo da efusão, e, né, os trabalhos têm dito que aumenta-se a probabilidade de ser uma urina, aquilo, um uroperitônio, a partir do momento que você tem uma creatinina da efusão, porque você tem que fazer uma mensuração pareada entre a creatinina sérica e a creatinina da efusão. Os trabalhos mais recentes dizem que existe uma probabilidade muito grande de ser uroperitônio, como você encontra no líquido, na efusão, um valor de creatinina que é basicamente 2 vezes o valor da creatinina sérica. Tá certo? Ah, mas João, 100% dos casos? Não. É uma probabilidade maior de você detectar o uroperitônio dessa forma. Tá bom? Então você, pelo menos é o que os trabalhos estão trazendo de mais recente. Antigamente a gente falava sobre 3 vezes e tal, mas parece que 2 vezes ainda tem uma certa concordância, você ainda tem como mensurar potássio, enfim, né? Mas eu estou falando da creatinina aqui, né? Então, a grande sacada aí é que em extravasamento você vai ter perda de urina para a cavidade peritoneal por transporte passivo, essa ureia e creatinina serão reabsorvidas no sangue e aí você vai ter de novo uma azotemia e o aumento nesse caso de creatinina também, beleza? Então, outra coisa que a gente tem que ficar muito esperto na nossa realidade nua e crua, tá certo? É que valores de creatinina, vou falar em outros termos. Se você utiliza um mesmo laboratório, os valores de creatinina tendem a ter uma confiabilidade muito grande, certo? Desde que não haja nenhum tipo de interferência pré-analítica, enfim, né? O que eu estou querendo dizer é que os trabalhos chamam muita atenção disso. Se você usa sempre o mesmo laboratório para avaliar a creatinina nos seus pacientes, você está de parabéns. Qual que é o problema na creatinina? É a variabilidade entre laboratórios. Então, o que eu estou querendo dizer? Você pegar um paciente, dosar a creatinina, daqui a uma semana, pegar essa amostra, dosar em outro laboratório. Depois você pegar, voltar para esse laboratório. O que se percebe também na medicina humana é que os valores de creatinina, eles variam bastante quando a gente está falando de interlaboratorialmente falando, né? A concordância no próprio laboratório é excelente. Agora, fora interlaboratorialmente, né, você tem uma variabilidade grande aí de mensuração de creatinina. Portanto, se você está avaliando um paciente, utilize o mesmo laboratório que você utiliza desde o começo, porque valores de creatinina podem variar interlaboratorialmente. Eu não sei se ficou claro, mas resumindo, utilize o mesmo laboratório, porque a concordância de um mesmo laboratório entre as creatininas que você vai fazer daqui para frente tem uma concordância muito alta, tá? Agora, se você pega uma amostra, faz em um laboratório, depois faz em outro laboratório, depois faz em outro laboratório, a concordância não é tão grande. Então, a dica, e isso serve para a medicina humana também, tá? Isso acontece e tem trabalho descrevendo fazendo essa comparação e vendo uma discordância muito grande, tá certo? Então, essa é a outra condição. Sobre o que a colega aqui comentou, aqui, deixa eu ver, um animal que teve uma perda de peso significante, eu posso ter um aumento da creatinina pelo aumento do catabolismo. Olha só, Thalise, é o seguinte, a gente está tentando... Primeiro a gente precisa entender que a creatinina, ela não é uma enzima de extravasamento, tá certo? A creatinina é um produto, um subproduto da metabolização da creatina, tá certo? Então, pelo contrário, se você tiver uma diminuição da massa muscular, você vai ter diminuição daquilo que se esperava de creatinina nesse paciente.
tá certo? Marcador de lesão muscular ou de parâmetros que, por exemplo, você tem destruição de células musculares, né? Então, se a coisa for muito intensa, você tem aí, por exemplo, né, a CK para avaliar, a AST para avaliar, se for intensa você tem até a ALT, você tem outros parâmetros para identificar a lesão muscular ou perda muscular, né, só se for aguda. Mas o fato é que a creatinina, não é porque você está perdendo músculo que vai haver maior metabolização dela, não faz sentido. O que faz sentido está perdendo massa muscular, menos creatina está sendo convertida em creatinina. E, portanto, vai diminuir esses valores naturalmente. Certo? Como eu exemplifiquei aqui, num trabalho estatisticamente concordado, né, desse trabalho de gatos com 12 anos em relação aos gatos de 15 anos, que há uma perda de massa muscular muito grande, estatisticamente falando. E isso pode enganar, né, mascarar processos de creatinina elevada. Certo? E o outro perguntou, eu acho que foi a Bárbara, perguntou aqui, pacientes com hiporexia ou internação, será que a intermação podem apresentar redução de creatinina? Então, é o seguinte, se houver catabolismo muscular, se você perder massa muscular, a tendência é que realmente você reduza os níveis de creatinina que aquele animal apresentava normalmente, certo? Então, isso pode acontecer. E tem trabalho falando também que a ingestão de carne também pode elevar a creatinina. Então, se você coletou um sangue após uma ingestão de carne desses animais, você pode ter aí estatisticamente significativo um aumento de creatinina nesses animais. Beleza? Então, o que a gente tem que falar aqui nessa live? Que a creatinina é sim um parâmetro importantíssimo para avaliação da função renal, mas ele possui duas grandes limitações. Primeira limitação é exatamente a falta de detecção precoce. Tá? Enquanto não lesionar 75% dos rins, né, quando 75% dos rins perderem a sua função, você não vai ter uma elevação de creatinina. A primeira coisa. E a segunda foi o que a gente falou hoje no nosso Café com Exame, que era justamente as condições não renais que vão elevar a creatinina e que você precisa estar atento para que você não cometa erros diagnósticos e até omita outras doenças de base por conta desse problema, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui sobre a Bárbara. Eu acho que é internação prolongada. Eu acho que é internação mesmo, né? Você pegar o animal, deixar ele lá, né? Redução de creatinina, isso, como eu falei, se o animal tiver perda muscular, né, porque é o que vai acontecer, né, animal que tem uma hiporexia vai começar a degradar o próprio músculo, né, e aí você tem uma redução da massa muscular, eventualmente, né, os níveis de creatinina desse paciente são diminuídos. Então, basicamente, lesões musculares não têm aumento de creatinina? De fato, não. Tá? Lesão muscular, creatinina não serve para avaliar a lesão muscular, porque a gente tenta inferir o que acontece com a ALT, por exemplo, no fígado. Né? A ALT, a alanina aminotransferase, é uma enzima de extravasamento. Certo? Apesar de não ser totalmente hepatoespecífica, é o que a galera usa para avaliação de detecção de lesão hepatocelular, certo? Nesse caso, faz sentido pensar dessa forma, porque se eu tenho a ALT dentro da célula e eu tenho uma lesão celular, essa ALT vai cair, a sua atividade sérica vai aumentar no sangue. Na creatinina não é assim, não está cheio de creatinina no músculo não. Né? A creatinina é um subproduto, e esse subproduto já é eliminado no sangue. Certo? O que acontece é que se você tiver lesão, a médio prazo, o que você vai ter é a diminuição da creatinina, porque menos células musculares estão metabolizando creatina em creatinina. Certo? Então, a interpretação é ao contrário. Então, por que na rabdomiólise tem aumento de creatinina? Então, a rabdomiólise, não, com certeza o que eu posso te afirmar é que na rabdomiólise o que você vai ter de mais evidente
é detector de lesão muscular. Tá certo? E agora eu vou tentar contextualizar para você, beleza? Se você tem uma rabdomiólise, você tem uma lise intensa de miócitos, células musculares, beleza? Beleza. Quais são os detectores de... Quais são os grandes detectores de lesão muscular que nós temos? CK e as suas frações, beleza? Nós temos a AST, e eu recomendo que quando for detectar lesão muscular, você dose tanto a AST quanto CK, porque por conta da minha vida você pode ter resultados falsos negativos, beleza? A ALT, se a lesão muscular for intensa, também é um detector de lesão muscular. Inclusive, num dos grupos que a gente discute exame laboratorial, né, tinha um gato que caiu, parece que caiu do 3º andar e apresentou ALT elevada. E isso provavelmente é explicado pela lesão muscular intensa que esse animal teve. Tá certo? Outra coisa que a rabdomiólise pode provocar, que aí justificaria uma creatinina elevada, que é justamente o seguinte. Quando você tem rabdomiólise, você também perde para o sangue uma molécula que é importante, né, e que carrega ferro também, que é aquela mioglobina, que é o que o pessoal vê na carne de açougue e fala que é sangue. Mioglobina é uma molécula semelhante à hemoglobina que está presente nas células musculares, que dão esse tom vermelho da carne. Quando você tem lesão muscular intensa na rabdomiólise, você acaba liberando essa mioglobina na circulação. Mioglobina e hemoglobina livres são nefrotóxicas, certo? E por quê? Essas proteínas, essas moléculas de baixo peso molecular, atravessam a barreira glomerular tranquilamente, tá? Portanto, não são filtradas, tanto a hemoglobina quanto a mioglobina que a gente está conversando aqui. Essa mioglobina, por conta de pH e pelas condições, né, daquele líquido que a gente chama de ultrafiltrado, essa mioglobina começa a ser depositada, a precipitar nas células tubulares renais. Essa precipitação nas células tubulares renais de mioglobina vão provocar uma inflamação importante nesses túbulos e você vai ter, eventualmente, uma lesão renal aguda, uma injúria renal aguda por lesão tubular decorrente das mioglobinas. Tá? Aí o que a gente chama de mioglobinúria. A mioglobinúria, ela vai ser a presença de mioglobina na urina, dando aquela tonalidade de vermelho escuro, a cor de Coca-Cola. Então, inclusive, já pegamos um caso assim, de um Bernese no verão, que estava esperando exatamente a sua vez no banho tosa, justamente porque estava calor, né? Esse banho tosa, ele não tinha ar-condicionado, e aí esse animal também tinha um comportamento deveras agressivo. Então, o coitado Bernese no calor teve que ser amordaçado. E a gente sabe que a troca de calor do cão se dá muito ali pela região da boca, né? E aí, amordaçado, esse animal não trocou calor com o ambiente e ele sofreu um processo de intermação e, consequentemente, rabdomiólise. A rabdomiólise, rapidamente, dentro de algumas horas, fez o animal ter uma mialgia intensa, obviamente, né? Quem jogou bola sem preparo físico já sabe como é que funciona o negócio, né? E essa lesão muscular intensa vai gerar muita mioglobina livre, que vai gerar mioglobinúria e, consequentemente, dependendo da intensidade dessa rabdomiólise, esse animal vai desenvolver secundariamente uma injúria renal aguda, provocada pela mioglobina depositada nas células tubulares, gerando uma injúria renal aguda. Beleza? Então, se a rabdomiólise tem alguma relação com a creatinina elevada, eu explicaria dessa forma, certo? Secundariamente, né, a rabdomiólise provoca... uma coisa importante, hemoglobina e mioglobina não foram feitas para andar sozinhas. Hemoglobina está lá dentro da hemácia. Mioglobina está dentro do músculo, justamente porque essas moléculas são nefrotóxicas, certo? Então, se você tem um caso de anemia hemolítica imunomediada intravascular,
ou qualquer outro processo de anemia intravascular, você vai ter rompimento de eritrócito no vaso e liberação de hemoglobina. Então é provável, né, que esse animal possa desenvolver uma doença renal, né, uma lesão renal provocada aí por hemoglobina livre. É o mesmo caso da mioglobina. Mioglobina livre vai ser nefrotóxica, provocando injúria renal aguda. Tá? Ou reverte, ou esse animal tem aí a perda da função e acaba tendo comprometimento maior do rim. Eu não sei se eu expliquei direito, né? Ou se eu fui claro o suficiente, mas se a gente tem alguma relação aí direta, a gente pensaria dessa forma. Porque creatinina não é enzima de extravasamento. Ela é apenas um subproduto, tá? Ela nem enzima é, tá? Então não para de falar, vou solicitar enzimas renais. Ureia e creatinina não são enzimas, tá? Enzimas são ALT, fosfatases, GGT e todas aquelas outras. São compostos nitrogenados, né, decorrentes de processos metabólicos, certo? Então eu estou falando hoje da creatinina, mas num belo dia a gente vai falar sobre a ureia também, certo? Então alguém tem mais alguma dúvida em relação à creatinina elevada de causa não renal? Fui claro? Gostaram? Tem alguma dúvida para mim? Vocês percebam que a creatinina, o estudo da creatinina, ele é mais complexo. Então, você precisa entender os mecanismos fisiopatogênicos, né, extra-renais, para entender de fato que a creatinina pode estar elevada em outras situações, inclusive considerando raça, considerando idade, considerando espécie, considerando comorbidades, distúrbios endócrinos, efeitos, né, consequentes. Tá certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Só deixando um adendo aqui, um trabalho muito recente, eu acho que é de dezembro de 2023, falando, né, sobre lesão renal provocada em pacientes com erliquiose. Tá certo? Então, só para vocês terem uma noção que a maioria dos casos de erliquiose, apesar de subclínico, vai provocar lesão renal. Tá? Vai alterar a creatinina? Não, porque a creatinina não é tão precoce. Vai alterar a SDMA? Não, não vai alterar SDMA, porque apesar de ser um detector teoricamente mais precoce, nem assim, né, você tem uma lesão renal subclínica. Tá? E como é que detectou-se isso? Marcando, né, a deposição de imunocomplexos e avaliando também estruturalmente néfrons, né, diante dessas erliquioses. Né? Então, quase 90% dos casos, você teve aí uma lesão renal detectável por onde? Nesse caso, é um trabalho de doutorado que virou artigo científico, que é exatamente, né, a mensuração de clusterina e cistatina B urinárias, que são marcadores de lesão renal, tá certo? Precoce, tá? A gente tem isso ainda, a gente já tem isso muito disseminado comercialmente? Não. Tá? Mas essa live ela é futurista. Então, se tem algum parâmetro que eu posso utilizar como detector de lesão renal aguda, antes que essas SDMA, antes que creatinina se elevem, é exatamente a detecção subclínica através da clusterina e cistatina B urinária. Obviamente, você também vai fazer uma urinálise para ver, né, se eventualmente tem uma proteinúria, para saber se tem presença de cilindros, como é que está a celularidade dessa urinálise. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa live sobre creatinina elevada, causas extra-renais. Continue acompanhando o Interpreta Vet, porque aqui a gente fala 100% de exames laboratoriais. A gente nunca vai desvirtuar esse assunto, porque eu quero que você saia dessa página com a consciência de que os exames laboratoriais salvam vidas, que interpretar é realmente salvar e que nenhum PDF vai te ajudar se você não entender as causas, os mecanismos fisiopatogênicos e também a questão da atualização, tá? PDF, no máximo, serve para te orientar quando você já sabe. Tá? Cuidado com esse hábito. Hoje está muito disseminado porque é fácil você pegar um PDF.
tá? Então, se o PDF resolvesse todos os problemas, vocês não estariam aqui nessa live de hoje. Então, a gente conta que vocês realmente precisam de uma educação continuada, porque eu sei que a vida do clínico é extremamente corrida, tá? E esses conteúdos aqui rápidos que a gente tem no Interpreta VET é justamente para eventualmente tu pegar o negócio, porque a gente fala de coisas reais, certo? Então não vai falar sobre aquele exame que você nunca pede, não. A gente quer pegar na sua mão e realmente te colocar dentro do jogo da medicina veterinária de excelência, tá certo? Então, nossos alunos lá dentro dos nossos cursos, aqui no Interpreta VET, na discussão de caso clínico, conseguem entender rapidamente como que o seu atendimento pode mudar de um plano A para um plano B em relação à qualidade de uma forma muito rápida, desde que você se proponha. E primeiro, você tem que entender que exame laboratorial salva a vida. Se você não entender isso, tanto faz. Tá? É arroz com feijão, vai pedir para aumentar faturamento, ticket médio, mas se você souber interpretar um exame bem solicitado, né, eu acho que você tem toda a condição de elevar consideravelmente a qualidade do teu atendimento. Então, Vini Garcia, parasitoses como Babésia e Leish, então provocam ira por conta da lise de eritrócito? Olha só que pergunta sensacional. Obrigado, cara, você fechou com chave de ouro essa live. Eu vou te responder sobre 2 aspectos. Bom, Babésia, que temos aqui no Brasil, é a Vogelii. Babésia Vogelii normalmente cursa de forma subclínica. Você vai ter mais problema com Babésia Vogelii em filhotes e animais imunocomprometidos. Leishmania também é um outro tipo de doença transmitida por vetor, né, que não tem muita característica de lise de eritrócito direto. Tá? Mas o que a gente vai ter importante aqui? Na Babésia, nós podemos ter crises hemolíticas fatais, tá certo? Tendo aí como causa a hemólise intra e extravascular, tá? Mas a intra não é tão comum quanto a extra, beleza? Então o que você vai ver aqui nesse primeiro momento? Um tipo de causa de liberação de hemoglobina no sangue, que é exatamente a lise provocada pelo parasito. Aí você pode ter, eventualmente, dependendo da intensidade, você pode ter sim um caso de liberação de hemoglobina provocando lesão renal aguda lá pela hemoglobinúria. Perfeito. Outra causa, ativação do sistema complemento. Quando você tem uma reação imunomediada frente a esses agentes, você pode ter um mecanismo imunomediado que vai provocar exatamente a formação de imunocomplexos. A produção de anticorpos, esses anticorpos vão ativar também, vão fazer parte de uma resposta de o sistema complemento. Esse sistema complemento vai acabar lisando eritrócito também intravascularmente. Beleza, tá? Mas eu diria que essas não são as principais causas de lesão renal aguda ou injúria renal aguda nos pacientes com Babésia ou Leish. O que pode ter, consequentemente, aí é o que a gente chama de deposição de imunocomplexos, assim como eu falei da erliquiose. Você tem a formação de imunocomplexos. Esses imunocomplexos, eles têm uma afinidade por ultrafiltrados, né? Então, por exemplo, no olho, esses imunocomplexos podem causar uveíte. Nas articulações, esses imunocomplexos podem causar poliartrite. No rim, essa deposição de imunocomplexos vai estar presente no glomérulo, provocando glomerulonefrite. Tá certo? Então, esse é o principal mecanismo de injúria renal aguda nessas doenças infecciosas transmitidas por vetores. Tá? A gente tem casos de Rangélia, Babésia, até anaplasma, erlíquia, micoplasma, dirofilariose, todas elas provocando o que a gente chama de imunocomplexos, né? Gerando aí glomerulonefrite. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida? Obrigado, Vini, por essa pergunta que foi essencial durante essa live, tá? E aí eu pergunto se vocês têm mais alguma outra dúvida, senão a gente encerra exatamente, pontualmente, 1 hora de live. Lembrando, vai ficar gravada no Instagram e eu vou subir para o YouTube também. Nós temos um YouTube, se chama Interpreta VET, né? Então, todos os nossos canais são Interpreta VET, tá? Tem nomes parecidos? Surgiram nomes parecidos, tá tudo bem, tá? Mas o nosso é Interpreta VET. Tudo junto, beleza?
Lepto também? A lepto também, tá? Mas a lepto tem outros processos que vão provocar lesão renal também, tá certo? Mais alguma dúvida? Soriano Vet, esse horário de aula é perfeito para mim. Cara, para mim também. Não é à toa que a gente consegue disponibilizar esse conteúdo aí de 1 hora, totalmente gratuito para vocês, né? Óbvio que a gente tem que adequar às nossas necessidades. Eu andei parando de fazer o Café com Exame porque eu tô com problema no olho, tá? Hoje meu óculos fica pronto, mas como eu tinha prometido semana passada, eu vou fazer um esforcinho, eu fiz um esforcinho para que vocês tivessem esse Café com Exame dessa semana, beleza? Então, quem não tá, né, quem não curtiu essa página, pelo amor de Deus, entra no Interpreta Vet, vocês vão ver que tem muito conteúdo de valor, de graça, acessível imediatamente, tá bom? Então, beleza, pessoal. Cristina Soriano, Caroline, maravilhoso. Agradeço muito a presença de vocês. Rodrigues, Lenira, Júlia, todo mundo aí, Claudine, Meirielle, Gina, Jade, Doutor Anselmo, tá? Leandra, muito obrigado pela participação de vocês, tá? E lembrando, toda sexta-feira, às 8h08 da manhã, nós temos o nosso clássico Café com Exame. Uma boa sexta e bom resto de atendimento clínico para você que quer perder a insegurança na interpretação dos principais exames laboratoriais que você solicita todo santo dia. Então, até a próxima.